Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos iniciando esta quarta-feira e continuamos vivendo esse retiro espiritual para o qual a Igreja nos convida neste tempo de Quaresma. E nesse dia de hoje, esse trecho do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus traz para nós um momento em que Jesus precisa de estar um pouco a sós e dar algumas instruções aos seus discípulos, aqueles que estavam mais próximo dele. Diz o versículo 17: subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos de lado e pelo caminho disse-lhes, ou seja, deu a eles algumas instruções. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo, crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. Então, o que nós percebemos aqui é justamente nessa caminhada para Jerusalém, nessa subida para Jerusalém, os discípulos que não entenderam muito bem esse anúncio de Jesus. Parece que muitos de nós até agora também não temos aprendido muito, e porque a conversão às vezes ainda está distante. Tiago e João são apóstolos. Isso os deixa contente, faceiro, pois estavam a caminho do sucesso. Eles estão seguindo Jesus de perto, estão fazendo as coisas certas, e isso os deixa entusiasmados com o que pode acontecer. E que eles vão ocupar o primeiro lugar. Os primeiros lugares vai ser oferecido para quem é mais fiel, para quem está perto e assim por diante. O sinal maior de que eles não tinham entendido o que significa a conversão. Por isso Jesus precisou fazer esse anúncio da paixão. E eles chegaram a entender que deveriam ocupar o primeiro lugar no reino, mas não para outra coisa, mas para poder servir melhor. Então se deve lutar sim para ter o primeiro lugar. Se deve correr atrás do primeiro lugar quando o objetivo é servir. O objetivo é se colocar a serviço, principalmente dos mais vulneráveis. Então, se coloca a serviço de Jesus, de certa forma, porque Jesus não precisa de ninguém para servir a Ele em si. Jesus precisa de pessoas para servirem aqueles que Ele quer servir. Então, ocupar o primeiro lugar é altamente positivo, desde que seja para servir em primeiro lugar o reino e a sua justiça, para poder servir melhor. Aí vale a pena todo o empenho da pessoa e o sacrifício do próprio Cristo, porque se nós queremos ocupar o primeiro lugar, mas ocupar o primeiro lugar para nos servir desse primeiro lugar, ocupar esse primeiro lugar apenas pensando no sucesso, pensando na glória pessoal, pensando em tirar vantagem de tudo e de todos, então é claro que aí ocupar o primeiro lugar é desastroso. Ocupar o primeiro lugar leva ao sofrimento dos outros. Exemplo maior nós temos muitas vezes em alguns políticos que lutam, se esforçam, fazem o possível e o impossível para chegar ao primeiro lugar, para chegar à cadeira de uma prefeitura, de um estado ou de uma nação. Mas nessa cadeira se utilizam desse poder, desse primeiro lugar, para servir-se e não para servir. Se utilizam desse primeiro lugar para engordar as suas próprias contas,
mesmo que isso signifique o sacrifício de um povo, de uma nação, e o sacrifício principalmente dos mais vulneráveis. E Jesus então ele vira a mesa. Ele diz, ao contrário, esses mais vulneráveis, esses é que precisam ser servidos por aqueles que ocupam o primeiro lugar. Aqueles que querem ser importantes, sejam aqueles que servem esses mais vulneráveis. Então aí está o reino de Deus. Aí o reino de Deus está acontecendo. Então esse tempo de Quaresma é para nós o tempo de uma reflexão bastante séria, uma reflexão bastante, eu diria assim, até mesmo imparcial, né? Qual é o lugar que eu quero ocupar? Bem, eu quero ocupar o primeiro lugar. Agora, para que eu quero ocupar o primeiro lugar? Para que eu quero ser o coordenador? Para que eu quero ser o líder? Para que eu quero estar nessa cadeira? Para servir, estou no caminho certo. Para me servir disso, para poder então dominar, explorar e etc., estou no caminho errado. Porque quando eu entro no caminho errado, alguém paga caro por isso. E normalmente quem paga caro é os mais vulneráveis, são os mais fracos. E isso é totalmente contra o projeto de Deus. É totalmente contra o projeto de Jesus, que quer o reino, sim, em primeiro lugar, mas a sua justiça precisa vir junto. Porque se a justiça do reino não acompanhar, o reino começa a desabar e corre sérios perigos de fazer o projeto de qualquer um, de qualquer coisa, menos o projeto de Deus. Um excelente dia para todos vocês.